Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Uau! Questão muito interessante, né? Resposta: esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Opa! Opa! Quem quiser entender essa primeira frase, eterna doutrina espírita, assista o vídeo do nosso canal que tem por tema os espiritismos. Os espiritismos. Aí você vai entender essa frase aí, ó. Os homens que eram os precursores da eterna doutrina espírita. Eu posso dar uma explicaçãozinha básica. A eterna doutrina espírita, que também é o eterno cristianismo, os nomes são o mesmo, são um conjunto das leis morais que são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então eles dizem, esses prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, hão podido se enganar, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. É aquilo que nós estamos falando. Então, através da história da humanidade, as pessoas estudaram as leis morais, refletiram sobre elas, tiraram suas conclusões, deram nomes diferentes, em épocas diferentes, com objetivos diferentes. Então, natural que essas palavras, que são palavras que calam tão necessariamente em nós, alma, vida, a morte, o mundo espiritual, a felicidade, o sofrimento, naturalmente milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas encarnaram, refletiram sobre esses assuntos, tiraram suas conclusões. E como as épocas são diferentes, os objetivos são diferentes, a soma de verdades adquiridas pela sociedade em épocas diferentes são diferentes, hão chegado a conclusões diferentes, muitas vezes divergentes, muitas vezes veladamente. A verdade está escondida em certos conceitos, mas elas lá estavam. Por exemplo, Emanuel Swedenborg, pegar um exemplo mais recente ali para a época de Kardec, ele refletiu sobre muitas coisas que o Kardec refletiu e chegou a conclusões diferentes, umas acertadas, outras equivocadas. E é assim, a vida é assim. Somente as pessoas muito crédulas acham que tudo veio pronto. Tudo veio construído pronto. Uma pessoa que hoje, no século XXI, abre a Bíblia, ela vai achar que a Bíblia foi escrita toda ali, num dia, que caiu do céu, que tudo que está ali foi escrito daquela forma, com um objetivo para aquela pessoa do século XXI, e esquece que, na verdade, ela veio sendo construída através de séculos, com várias batalhas teóricas, várias guerras ideológicas, e os que iam ganhando iam conseguindo ou manipular, ou modificar, ou alterar, ou colocar sua versão, e assim vai. Por exemplo, até o século II, depois, 200 anos depois da morte de Jesus, as pessoas não sabiam quais eram os livros que o cristão deveria ler. Uns odiavam o Apocalipse, os outros achavam que a carta de Paulo deveriam ser aceitas, outros achavam que certos livros deveriam ser aceitos e outros não. Essa lista só foi fechada lá para o século V. Então,
Isso só para a gente entender, isso aí não é nem 1% do conhecimento que se tem. Então é natural. Só que, de modo geral, as pessoas acham que o conhecimento ele veio pronto. Não entende que ele é construído. E que essas ideias elas são batidas, rebatidas, criticadas, analisadas, acrescentadas, retificadas, ratificadas, milhares e milhares de vezes. É o processo que nós estamos do desenvolvimento intelecto-moral. Então, estamos aqui, muito provavelmente, já estivemos em várias encarnações refletindo sobre essas mesmas coisas, com ideias completamente divergentes das que nós temos hoje. Muito provavelmente, se nós pudéssemos debater com o nosso eu de 200, 300 anos atrás, nós seríamos antagonistas, porque teríamos visões completamente divergentes sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos fenômenos. Então, isso é um processo natural que vai acontecer e vai continuar acontecendo ainda por muitos séculos. Infeliz é aqueles que querem, por desejo de dominação, vender a ideia de que somente existe uma forma de enxergar o mundo. Essas pessoas elas são extremamente egoístas, são extremamente possessivas, porque elas querem que as pessoas enxerguem o mundo tal qual elas enxergam. E qualquer pessoa que pensa ou ouse pensar diferente é agregada a ela, ou que é do demônio, ou que é de obsessor, ou que é maligna, ou que ela não é do bem, ou que ela é quizumbeira. Tudo isso, na verdade, é a forma de dizer, olha, não, ele está me incomodando. Assim como já dizia Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele está dizendo que mata os profetas. Porque o profeta estava ali falando o que tinha que falar, né? Só que as pessoas não queriam ouvir. E quando você fala o que o outro não quer ouvir, qual é a chance? Ou você ignora, ou você alija, ou você aleja, né? Ou então mata. Então, quando Jesus estava em Jerusalém, que mata os profetas, isso aí não é que os profetas eles eram perseguidos em nome de Deus. Eles só pensavam diferente, tinham a coragem de falar. Os profetas aí nós estamos simbolizando qualquer pessoa que teve a coragem de escrever, de manifestar suas ideias, vão ser criticadas. Principalmente se existir um sistema, uma instituição que se coloca como a palmatória do pensamento humano. Geralmente essas instituições são as que mais perseguem. E quanto mais palmatória do mundo a instituição se sente, mais ferrenhamente, mais violentamente elas reagem às ideias que apareçam contrária ou divergente. Não precisa nem ser contrária, só divergente. Né? Só ouse. Já ousei citar Bezerra de Menezes histórico dentro de um grupo espírita, quase apanhei. Então, para a gente entender como é que são as coisas, faz parte. Não é que essas pessoas são más, elas estão reagindo à forma como elas foram instruídas. Isso acontece também.